E aí galera do YouTube, tudo bem? Como é que tá sexta-feira, 7 de outubro? Vamos lá para mais uma videoaula. Hoje um assunto legal, interessante, um assunto que vai mexer aí com as suas curiosidades, com as suas superstições. Olha só, pessoal, nos últimos tempos aí, depois do advento das mídias alternativas, internet, todas as redes sociais, essa conversão de mídias para um aparelho específico que é o celular, o smartphone, o computador, nós assistimos aí uma enxurrada, uma multidão de conhecimento se disseminando na rede. Isso é bom, isso é muito mais positivo do que negativo, é enriquecimento, é cultura, é conhecimento. É bom, no meu modo de ver é bom. E ganhou notoriedade nos últimos tempos, nos últimos anos, ganhou notoriedade aí o estudo aí sobre as grandes famílias dinásticas. Povoa já o imaginário popular há muito tempo a existência de algumas famílias endogâmicas. Até todo mundo sabe o que é endogamia. Endogamia é o casamento entre parentes, entre pessoas próximas, consanguíneas. Endogamia. O que ocorre? Olha só. Eu queria nesse vídeo falar com vocês sobre as grandes famílias dinásticas. O que é dinastia? Dinastia é uma sucessão de reinos, de príncipes, de pessoas que tinham às vezes títulos nobiliárquicos. A dinastia ela é uma sucessão, o poder dinástico. O poder dinástico se perpetuou na história através das grandes famílias dinásticas. Qual é a importância? Qual que é a relevância dela? Para que saber? Só por mera curiosidade nós podemos fazer alguma associação, alguma conexão? Nós podemos trabalhar aquelas habilidades lá, identificar, relacionar e analisar as três habilidades que constam aí no currículo do ensino médio. Identificar, relacionar e analisar, o tripé aí que forma a base aí dos conteúdos e das habilidades para o ensino médio fundamental. Mas olha só, o que a gente pode pensar a partir disso? O que a gente pode pensar? A constituição das grandes famílias dinásticas. No Ocidente, o Oriente é mais complicado, demanda muito mais análises, o Oriente tem um histórico, um processo histórico diferenciado de nós ocidentais. Mesmo nós ocidentais temos divergências, imagina com o Oriente, é outra religião, é outra cultura, foi outro sistema produtivo por muito tempo. Vamos focar no Ocidente, no mundo ocidental. O mundo ocidental por muito tempo dominou o Império, dominou aí os reinos, né? Você tem lá a Idade Média, você tem a questão da nobreza, né? A casta militar, a casta sacerdotal, isso desde o antigo Império Romano e tal. Se constituiu nos últimos pelo menos 3, 4 séculos aí algumas grandes famílias dinásticas que tiveram muita importância nos desdobramentos históricos dos últimos 300 anos. Então o que acontece? O que é uma grande família dinástica? É um grupo de pessoas aí que através do empreendimento, do fortalecimento dos vínculos familiares conseguem empreender ações a médio e longo prazo. Eles têm aquilo que o Olavo de Carvalho chama de constância e durabilidade. Elas são agentes históricos, né? Quem são os agentes históricos? Religiões, sociedades secretas, maçonaria, Rosa Cruz, Tule, Sol Negro, Dourado lá, Águia Dourada, Ariosofia, qual que é a outra famosa aí? Rosa Cruz, maçonaria e tal. O que ocorre então? As grandes famílias dinásticas, pessoal, elas são agentes históricos também.
Existiram algumas grandes famílias, existem ainda algumas grandes famílias dinásticas, eu vou citar algumas: Rockefeller, Rothschilds, JP Morgan, MacArthur, Kennedy, Onassis, tem uma outra, MacArthur, Kennedy, Onassis, Morgan, Ford, Fundação Ford, a dinastia Ford. Eles são grandes famílias que se sucederam ao longo do tempo, extremamente ricas, extremamente poderosas. Não é coisa de pouca riqueza, pouca grana. Não é um Silvio Santos, Silvio Santos, Roberto Marinho, Gerdau, Joesley Batista, Lehman, Safra, é tudo quase mendigo perto deles. Eles têm muito, muito dinheiro. Eles financiaram quase tudo que ocorreu no mundo nos últimos 300 anos. Guerras, invasões, insurreições, instituições que promovem a paz, ONU, tudo. Essas grandes famílias têm algum tipo de interferência relevante no destino da humanidade nos últimos 400 anos. São as grandes famílias dinásticas, os Rothschilds, os Rockefeller, ligado ao petróleo. Rothschilds é ligado a banco. Rothschilds, traduzido do alemão, é escudo vermelho. Eles eram de um gueto pobre da Alemanha e se tornaram grandes banqueiros aí devido a um processo de guerras, a trabalhos aí com instituições monetárias. Alguns Rothschilds enriqueceram vertiginosamente. Ford, a Fundação Ford aí, que é dessa empresa aí de automobilística, também teve uma ação histórica proeminente no século XX. A ONU, essas grandes organizações, são financiadas por essas grandes famílias dinásticas que interferem no mundo. Você veja bem, eles formam grandes famílias, as grandes famílias dinásticas, há uma sucessão hierárquica rígida, eles são extremamente ricos e influentes, e eles financiam ONGs, projetos sociais, mídia, governos, Organização das Nações Unidas. Tudo tem aí a influência muito forte do pensamento deles. Eles financiam, eles dão a grana educacionalmente para seguir a cartilha deles, para manter a grande família deles e destruir a sua, como Olavo de Carvalho muito bem explanava aí nas suas aulas. A constituição das grandes famílias é fundamental para a questão do poder. Se em cada geração uma família se dissolve, ela não vai ter vínculos dinásticos, ela não vai ter continuidade, ela não vai ter sequência histórica. Então, quebrar a ideia de família é fundamental para manter as mesmas famílias ricas, oligarca. O Brasil é uma oligarquia de algumas famílias, algumas 200, 300 famílias dominam esse país aqui. É a continuação dinástica, a continuação da família, a sequência da família. E como é que eles agem? Principalmente nos organismos. Unicef, Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial do Comércio, ONU, OTAN, eles dão dinheiro para toda essa gente. E essas instituições têm que seguir a cartilha deles, o que eles mandam. Em educação, em saúde, em política, eles estão interferindo em tudo. Com o objetivo do que? Mantê-los no poder e a sociedade ficar subserviente a eles. Algumas famílias norte-americanas, os Rothschild, os Rockefeller, deram dinheiro para nazista e para comunista, eles financiaram os dois lados da história. Tem forte apelo estatizante, porque eles vão... Se você coloca um Estado que controla a sociedade, eles controlam esse Estado, eles financiam esse Estado. Então eles controlam toda a sociedade, é simples de entender. Eles são muito mais ligados à ideia de criar Estado e regulamentações do que de freá-las. Por quê? O Estado controla a sociedade e eles, obviamente, controlam o Estado. Olha que maravilha que é. As grandes famílias têm apelo estatista, intervencionista, ditadura, eles adoram tudo isso, porque eles vão controlar esse Estado ditador, eles têm grana, eles têm influência, eles têm poder. As grandes famílias dinásticas, eles deram dinheiro aí pro Hitler, pros nazistas,
para os comunistas, bagunça toda a Europa, quebra tudo e depois nós vamos financiar a reconstrução. Fundação Ford, Rothschild, Rockefeller, MacArthur, JP Morgan, Onassis, Kennedy, Bush, né? Todo esse povo aí, todas as grandes dinastias, as grandes famílias extremamente ricas, controlam o capital bancário, controlam o capital industrial, controlam as organizações internacionais do desenvolvimento econômico, do comércio, da saúde, da educação, da defesa das Nações Unidas, eles controlam tudo. E são aquilo, esse vídeo ele vai em complementação àquele do metacapitalismo. O metacapitalismo, que já é uma fase superior ao capitalismo, que era liberal, que era empreendedor. Esse metacapitalismo ele já quer regular esse capitalismo liberal, ele já quer controlá-lo. E vale a pena estudar as grandes dinastias, as grandes famílias oligárquicas que comandam o mundo ocidental, o mundo oriental, o Brasil. Todas as decisões passam por eles, porque passam por governos, os governos são controlados por eles. Eles dão dinheiro, eles financiam essas ONGs. E fica a dica, pessoal, estuda a constituição do poder dinástico. Como é uma ideia dessas grandes famílias quebrar a sua família. É ótimo para isso. O progressismo é ótimo para essas grandes famílias. Por quê? Quebra a continuidade histórica dos outros. Eles continuam mantendo suas famílias como agentes históricos, com ação no tempo, com continuidade, e a sociedade toda se quebra em progressismo, em maconha, em abortismo, em orgia, em sacanagem, quebra a família e mantém a família deles, os conservadores, as famílias conservadoras, e atua tudo quebrado, o teu país tudo quebrado, cheio de droga, de ladrão, de corrupto, de vagabundo, e a deles lá, trabalhando, estudando, mantendo toda a hierarquia, tudo bonitinho, passando a herança de pai para filho, e eles se mantêm no poder e nós nos lascamos aqui. É esse o empreendimento aí dos últimos anos dessas grandes fundações internacionais, dessas grandes famílias. No passado já fizeram muita coisa, financiaram nossa independência, financiaram a abolição da escravidão, financiaram as guerras, criaram depois da guerra os bancos que financiariam os países para reconstruir onde a guerra que eles patrocinaram destruiu. Eles são espertos pra caramba. Banco Mundial surgiu quando? Depois da Segunda Guerra. FMI surgiu quando? Depois da Segunda Guerra. ONU surgiu quando? Depois da Segunda Guerra. Plano Marshall surgiu quando? Depois da Segunda Guerra. É o plano de reconstrução daquilo que eles destruíram. Beleza, pessoal? Fica a dica, vale a pena estudar.